Mas vamos trazer agora o nosso convidado, James Gulbrandsen, que é a CIO da NC Capital, que está chegando na nossa programação. James, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo aqui à nossa programação. Muito obrigado pelo convite. Estou super feliz de estar com você hoje. Obrigada, a gente que agradece, a gente que está aí muito feliz de ter a sua presença aqui na nossa casa. Queria começar, falando um pouco mais com você, repercutindo toda essa pressão inflacionária nos Estados Unidos. Depois do PCI, na semana passada, a gente viu que o mercado ficou muito cauteloso, Acabou afetando muito. Os mercados todos ali registraram queda na semana passada. Foi uma semana muito difícil, por sinal ali para os investidores no mundo todo, principalmente por conta desse PCI. A economia americana segue forte, A gente vê aí mercado de trabalho muito aquecido, a meta dessa inflação é 2%, que a gente já está cansado até de falar, mas é um objetivo muito longe de ser alcançado, a gente sabe, com o atual nível que está a inflação. Juros lá na cerca ali, na patamar de 6%, ainda como muito se espera, mas eu queria entender a sua visão. Como que você acha que o mercado de renda variável deve reagir agora, para este mês de março, que se inicia na quarta-feira? Qual que é a sua visão sobre todos esses pontos, James? Olha, a situação nos Estados Unidos é super delicada, Primeiramente, todos nós sabemos da história, o que aconteceu. Teve pandemia, depois entrou estímulos fiscais e monetários inéditos. Semanas depois que as economias nos Estados Unidos começaram a fechar. E aí, a recuperação que teve, então, 4, 5 meses depois, começou a criar, uma economia muito forte, recuperou muito mais rápido do que foi esperado. E então, quando o Biden entrou, ele trabalhou com o Congresso, que foi totalmente controlado pelos democratas, e aí aprovaram mais um pacote de estímulo que criou mais pressão inflacionária. E logo, no ano passado, no final do ano passado, passaram mais um pacote de gastos, chegando quase em $1 trilhão de dólares, que vai criar mais pressão, ainda mais pressão na inflação. Então, quando eu nasci em 1973, foi a última vez nos anos de 70 que os Estados Unidos passou uma inflação, digamos, brasileira, Inflação perto de 10, 11, 12, 8, entre 7 a 12%, tá? E o motivo, a razão, é muito simples, é que os Estados Unidos estão gastando mais dinheiro do que precisa. A estrutura da economia dos Estados Unidos é um milagre. Os Estados Unidos têm uma economia realmente incrível, que mesmo com a crise financeira, em que todos nós achávamos que o mundo iria quebrar, depois teve o rebaixamento da nota soberana dos Estados Unidos em 2011. Sobreviveu e recuperou muito rápido. Depois teve alguns momentos de incerteza econômica. Não, fez fora uns 2, 3 meses, Estados Unidos recuperou muito. E depois a pandemia. Então, os Estados Unidos realmente não precisa de tanto estímulo por causa da estrutura da economia. Então, o que é a conclusão? O Fed vai ter que continuar aumentando juros. O mercado esperava que talvez teria mais 25, depois mais 25, somando 50. Dado o que está acontecendo, dado o fato de que a taxa de desemprego está muito baixa, também dado que, seguindo os nossos algoritmos quantitativos que medem os ciclos fundamentais nos Estados Unidos, para nós, a economia americana só vai fortalecer ao resto desse ano. Então, os dados provavelmente vão vir ainda mais fortes, criando ainda mais
inflação e necessitando mais aumentos de juros. Então, não descarto. Alguns meses atrás eu pensava que, poxa, eu acho que Fed Funds, né, a Selic americana, não chegava em mais que 6%. Agora eu não descarto a possibilidade de 6,25, 6,50, que vai criar pressão, com certeza, em renda variável nos Estados Unidos. Muito. 6,25 já aí expressa, né, James, como você acredita aí uma mudança, né, de uma visão, inclusive, até eu estava falando um pouco mais cedo, antes de você chegar aqui, sobre a secretária do Tesouro americana, a Janet Yellen, né, ela disse nesse final de semana que esses novos dados, inclusive do PCI, mostrando aí, né, mostraram que essa inflação saltou inesperadamente em janeiro, eles sinalizam uma luta aí, que a inflação, né, essa luta da inflação não é uma linha reta, né, é realmente aí um trabalho muito necessário, é mais do que, né, necessário fazer um trabalho em cima desta questão inflacionária, e ela também falou em janeiro, como você falou, né, dessa mudança de acreditar até onde chega, né, a taxa de juros americana. Ela também em janeiro já tinha falado que ela acreditava num pouso suave, de que seria possível, mas aí acho que esse número do PCI da semana passada acabou, né, surpreendendo muito todos os agentes do mercado em relação a essa questão da inflação. Até pegando o gancho de uma entrevista que eu escutei na semana passada, até falei bastante aqui com os nossos convidados da Modaran, no qual ele falou que o mercado no ano passado meio que subestimou muito a inflação, né? Quando eu achava que já tinha chegado no pico, acreditava ali que realmente o trabalho já tinha sido feito, vem a inflação e de novo, né, coloca ali o mercado em si em xeque em relação às suas projeções. A gente vê que apesar da economia ser robusta, ainda assim a pressão inflacionária ela tem sido ali, né, acho que o ponto maior de atenção para os agentes do mercado na hora de fazer suas avaliações, né, James? É isso mesmo. E ainda mais, a situação fica delicada porque as famílias americanas, muitas delas dependem na situação imobiliária, no valor imobiliário, porque muitos utilizam hipotecas, fazem refinanciamento do hipoteca atual para financiar as vidas, para fazer o planejamento financeiro. Olha, as taxas agora de hipotecas estão chegando em 7, 8, em alguns casos, quem não tem uma nota que a gente chama de quase como se fosse nossa Serasa lá nos Estados Unidos, que não tem uma nota boa de crédito, pode chegar acima de 10%. Então, assim, o Fed realmente está numa situação delicada em que tem que respeitar o fato de que tem muita pressão inflacionária. Ao mesmo tempo, se aumentar juros demais, tem a possibilidade de quebrar o sistema imobiliário, efetivamente. E aí criar muito caos dentro da estrutura americana típica de como as famílias planejam suas finanças. Então, assim, o final das contas, qual é o problema? O problema é, como Milton Friedman falou, só tem um fator, um motivo que cria inflação, que é gasto do governo. E, como falei, tem mais gastos entrando nesse ano. Então, e também quando combina com algo que é muito pouco falado aqui, que é que o teto de gastos nos Estados Unidos tem que ser renovado, o Congresso tem que aprovar mais uma alta, quase todos os anos o teto de gastos aumenta. E hoje em dia, a liderança, assim, os republicanos sim controlam a Câmara, mas o presidente da Câmara, o famoso Speaker of the House, ele ganhou por uma margem de 1 a 2 votos, se não me engano. E tem uma ala extrema no Partido Republicano que até quer que os Estados Unidos tenha que entrar em calote
na dívida soberana. Então, tem uma briga, tipicamente quando se fala sobre a briga, sobre a aprovação dentro do Congresso de um novo teto de gastos, nos anos, assim, quase, isso entra em todos os anos desde que comecei minha carreira em 97. E, basicamente, ignorei toda vez que aconteceu, porque todos nós, americanos, sabemos que, no final das contas, depois de muito drama, muita briga, o Congresso vai aprovar um aumento de teto de gastos. Mas dessa vez eu não sei. Então tem muita gente falando, bom, vou mandar meu dinheiro de uma forma binária para os Estados Unidos para dolarizar minha carteira. Enquanto isso, assim, eu concordo que é importante ter uma boa parte do seu patrimônio investido lá fora, mas dessa vez estamos sim no momento em que renda variável poderia ficar muito difícil por causa da pressão inflacionária e, ao mesmo tempo, temos 3 meses para aprovar o novo teto de gastos. E se não acontecer, aí vai ter um caos que a gente não tem visto desde a crise financeira. Então, é um momento muito, muito sensível nos Estados Unidos. Quero trazer agora aqui para a nossa conversa o economista Vandyck Silveira, nosso comentarista também, que está sempre todas as segundas-feiras aqui na nossa programação. Vandyck, seja bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, Paula. Bom dia, Débora. Bom dia, James. Bom dia. Bom, quero aproveitar, né, Vandyck, que fala também muito bem aí sobre economia americana, essas falas, né, que eu estava repercutindo agora com o James, e trazer para ouvir a opinião de vocês dois sobre a carta anual aí da Berkshire Hathaway, né, no qual o Warren Buffett, ele reafirmou aquela teoria, não se aposta contra os Estados Unidos, apesar de todo esse cenário que a gente estava aí pontuando, que o James muito bem colocou, né, de tanta questão aí importante de se avaliar, mesmo com toda essa pressão inflacionária, esses sinais até de recessão, vamos dizer assim, ele está bem otimista com o futuro. Eu queria entender vocês, né, a visão de vocês sobre esse otimismo, qual a percepção que vocês têm sobre esse otimismo de Buffett diante desse cenário desafiador que a gente estava falando aqui. Será que realmente os Estados Unidos vão continuar, né, encontrando aí força, né, para continuar com essa economia forte e resiliente, apesar de toda essa pressão inflacionária, de todas essas questões? Vou começar com o Vandyck agora, trazendo a opinião dele, e depois quero ouvir o James. Fala, Vandyck. Bom, Paula, eu concordo integralmente com Warren Buffett, porque todas as pessoas que apostaram na história contra os Estados Unidos perderam. O que o James falou é muito real, é muito verdadeiro, que não existe uma economia tão resiliente como a americana. E por que ela é resiliente? Essa é a grande pergunta. É a flexibilidade das instituições americanas. Não existe um lugar no mundo que é mais fácil você perder e ganhar um emprego, você se movimentar de uma maneira muito fluida. Não existem muitas restrições para negócios, para contratação, demissão, compra, venda de ativos. E isso faz os Estados Unidos uma economia muito especial entre todas as economias do mundo. A minha grande preocupação é com a inflação, e eu venho falando isso nessa mesa desde que eu comecei a fazer comentários aqui, é que eu tenho muita preocupação com o processo gradual que o Jerome Powell está levantando os Fed Funds, a taxa de juro americana. Uma das características mais importantes na política monetária é a inversão das expectativas, quando as expectativas dos agentes econômicos, elas precificam a inflação acima da meta, né? Isso é muito importante por parte do Banco Central, ter a capacidade de inverter essas expectativas, porque as expectativas inflacionárias, elas são responsáveis pelas pessoas agirem em cima do mercado imediatamente e criarem uma self-fulfilling prophecy, uma profecia autorrealizável. Então, a gente acaba empurrando a inflação dessa maneira. Então, por essa razão que o PCE é tão importante como uma métrica, porque as pessoas estão comprando tudo que elas podem na preocupação de não poderem comprar ou não conseguir comprar tanto em função da inflação. Então, essa maneira gradual com que o Fed tem elevado a taxa de juro faz com que as pessoas acreditem que o processo vai ser tão gradual que eles não têm surpresa. Por isso que eu gostaria de ver, na reunião desse mês, um aumento entre 0,75 e 1 ponto, porque isso é totalmente não precificado
pelo mercado. E isso pode mandar um recado muito forte e ainda manter a economia forte, mas não tão pujante no lado das compras individuais, que é o que mais preocupa o governo. A taxa de desemprego é muito baixa, mas já existem sinais de que não está sendo tão difícil para as empresas contratarem. Tá? Hoje teve um artigo do Financial Times, publicado pela manhã, mostrando que existe uma maior facilidade. Quer dizer, a pressão inflacionária em função do aumento de salários está baixando e baixando bastante. Então isso é um bom sinal. Agora, falta existir um tipo de susto no mercado, pegar o mercado de calça curta com aumento acima daquilo que foi precificado, vai ter uma barrigada na renda variável, mas como a gente vem dizendo aqui, a resiliência e flexibilidade da economia americana vai poder trazer. E isso eu imagino que eu calculo isso em torno dos 5,55, 5,75, talvez 6 pontos. Agora, se a gente esperar muito, a gente vai fazer essa escalada gradual e é possível sim que a gente chegue nos 7%, dos 6,75%, 7%, como o James falou. James, quero ouvir sua opinião também sobre esse otimismo de Warren Buffett, né, e repercutir um pouco mais da carta dele aos investidores. Olha, you can't bet against America, né? No meu bom texano. Você não pode apostar contra os Estados Unidos. Como eu falei, a economia lá, a estrutura é um milagre. A certeza que das instituições, das regras, das leis, cria um ambiente incrível para empreender. Agora, falando sobre os juros, eu sempre fiquei na torcida, especialmente em 2021, de um choque de juros. Eu queria, porque se você segue a regra do Taylor, ou a regra de Taylor, incorpora crescimento do PIB, inflação normalizada, etc. Aí a regra de Taylor deu um sinal para o Fed já lá atrás, em 2021, que sim precisou um choque de juros. E o Jerome Powell não fez. E agora aqui estamos, ainda continua no estado em que eu nasci, tem uma taxa de desemprego de menos que 2%. Está impossível contratar pessoas. No estado em que eu cresci, no Texas, está em 3%, também quase impossível para contratar. E então, com a falta de pessoas para contratar, quer dizer que a pressão acima dos wages, né, dos salários, vai continuar crescendo, ao mesmo tempo com esses estímulos. A tendência de inflação nos Estados Unidos é sim para continuar crescendo. Agora, vamos voltar sobre o que o Warren Buffett falou, e ele tem certeza, ele tem razão. Então, esses momentos de incerteza, esses momentos mais ou menos potencialmente caóticos, especialmente falando sobre o que poderia acontecer com essa discussão sobre o teto de gastos, criam oportunidades para investir nos Estados Unidos. Fico um pouquinho preocupado com tantos brasileiros que eu conheço que estão com uma postura de binária de vou mandar todo o meu dinheiro lá para investir em renda variável nos Estados Unidos. Ok, do longo prazo, investir nos Estados Unidos é sensacional, mas nos próximos 2, 3, 4 meses, poderia ser um pouquinho complicado. Vendique, tem perguntas para o James? Fica à vontade, porque depois eu quero mudar aqui e vir para o Brasil para a gente repercutir outros temas. James, você acha que existe a potencial de um choque nesse mês, um aumento em 0,75%, 1%? Eu venho preconizando esse aumento como você há muito tempo. Eu acho que devido à regra de Taylor, uma série de pontos Nairo, eu sempre venho dizendo
que os Estados Unidos está muito gradual, o Fed está sendo muito gradual e que uma surpresa inverteria as expectativas de inflação e que a gente não precisaria chegar a pontos superiores a 5,5%, talvez 6%. Agora eu começo a me questionar, eu acho que o ponto já passou de um choque bastante enérgico por parte do Jerome Powell, e a gente ainda não tem uma sinalização por parte do Banco Central que algo dessa característica vai acontecer. Você considera possível esse choque agora? Eu tenho minhas dúvidas. A necessidade, eu não duvido. A necessidade de uma taxa Fed Funds acima do atual e talvez através de um choque, não duvido que seja necessária essa movimentação. Agora, que o Fed fará, eu tenho minhas dúvidas, porque eu acho que a razão pelo qual o Fed aumentou tão gradualmente é porque tem medo sobre o impacto que terá um choque de juros no mercado imobiliário. Então, assim, porque infelizmente, mais uma vez, a gente criou através de... porque quando a pandemia começou, assim, taxas... Até eu aproveitei. Taxas de juros, taxas de hipotecas caíram para 2%, 3%. É free money, especialmente considerando hipoteca de 30 anos com taxa fixa. Ficou mesmo como dinheiro gratuito. Então, eu acho que eles têm medo de que aumentando de vez Fed Funds para 6,25, poderia criar um caos no mercado imobiliário. Por isso que eu tenho minhas dúvidas se fará ou não, que deveriam ter feito já em 2021, 2022, com certeza, a gente já deveria estar em 6%. Talvez 6,25%. Já deveríamos estar pensando sobre, talvez, no segundo semestre, talvez o ciclo de alta, o ciclo de manter juros mais altos nos Estados Unidos começaria a mudar. Ou seja, que talvez em 2024 a gente poderia começar a esperar juros menores. Porém, essa falta de, coragem, que, assim, vários presidentes do Fed anteriores tiveram essa coragem em momentos mais difíceis de inflação para aumentar juros através de choque de juros. E o Jerome Powell não teve. E por isso, combinando com o fato de que o governo americano, os estímulos fiscais são demais, cria essa resiliência inflacionária que só pode ser derrubada através de juro maior e mais persistente. Então, mas em geral, eu concordo que deveria fazer, mas tenho minhas dúvidas se vai fazer ou não. Uhum. Bom, quero mudar aqui um pouco a nossa pauta, falar um pouco de Brasil. Afinal, né, nessa semana a gente tem aí a divulgação, expectativa principalmente para o resultado de Petrobras. Petrobras, né, no qual eu estava falando agora há pouco, inclusive, está aí no centro, né, de uma discussão por conta desta possível volta. Vamos falar possível porque Lula ainda não decidiu, né? Tem um racho aí entre a equipe econômica, entre a cúpula ali, principalmente a alta cúpula do governo, que acredita que pode trazer, né, uma impopularidade que não seria bem vista nesses primeiros 100 dias do governo. Enfim, ele tem até amanhã para tomar essa decisão. A gente estava até comentando, tem uma reunião prevista hoje, a gente vai continuar acompanhando, mas Petrobras está no centro de uma grande discussão, a volta principalmente sobre essa questão dos impostos e também sobre uma possível revisão na sua política de preços. Eu queria entender, né, James, na sua visão, neste cenário, como que você espera pelos resultados da empresa? Quais análises aí que vocês estão fazendo sobre o perfil da Petrobras?
Olha, aqui nós somos investidores quantitativos na NCH Capital. E eu estou falando do Rio de Janeiro, onde a Petrobras é sediada. E na nossa análise quantitativa, que combina fatores fundamentais com fatores técnicas de mercado, o que a gente enxerga? E, por acaso, essas mesmas ferramentas vão ser disponíveis na plataforma da Analógica, o Profit, a partir dessa quinta-feira. Então, o que eu estou falando sobre a Petrobras, quem usa o Profit vai poder visualizar juntos conosco. Mas o que a gente acha que vai acontecer com a Petrobras, que passou por um ciclo excepcional. Primeiro a governança mudou um pouquinho, depois se beneficiou muito pelo ciclo de petróleo. Porém, cada ciclo bom cria a possibilidade de um ciclo ruim e vice-versa. Então, esse ciclo multianual da Petrobras já está mostrando alguns sinais, independente do que esse novo governo poderá fazer com ela, de que, dado que os preços de petróleo estão se mantendo, que talvez a gente está entrando numa fase em que a Petrobras, não vai entrar numa fase muito ruim, não vai entrar agora, digo, com os resultados do primeiro tri. Assim, não achamos, e os dados quantitativos mostram que é mais provável que a Petrobras estará numa fase em que provavelmente parou o ciclo de expansão e que provavelmente começou a mostrar sinais de que esse ciclo bom dos últimos anos está batendo um teto e que ao longo, e muito dependendo do que o governo do Lula fará, provavelmente vai entrar num ciclo de desaceleração no segundo semestre. Então, para quem é investidor fundamental, que gosta dos fundamentos, é um bom momento para reavaliar as suas expectativas dos próximos 1, 2, 3 tris, porque o papel subiu bastante durante os últimos 3, 4 anos, mas cada ciclo bom cria a possibilidade de um ciclo ruim. Então, e como falei, nosso módulo lá no Profit, AnyQuant, mostra que a probabilidade é que vai ter um momento, o ciclo não vai ser ruim, mas que provavelmente esse ciclo de expansão vai terminar no quarto tri, com os resultados divulgados do quarto tri. James, eu ainda até quero entender um pouco mais, né, desse lançamento que vocês estão fazendo, mas só para a gente continuar aqui no tema, Vandique, trazendo aí para um pouco mais, né, de uma visão mais política, né, dessa sinuca aí de bico, de repente, não sei se a gente pode chamar assim, que o presidente Lula está, né, por um lado, uma grande pressão por conta principalmente dos governos, né, na questão mais do ICMS, tem também uma grande pressão por parte do Ministério da Fazenda sobre a questão dos impostos de FIS e COFINS, e tem, por um outro lado, a alta cúpula, né, do próprio PT, uma grande preocupação com a imagem do presidente Lula em relação à população, né? Como que ele vai ficar aí se realmente subir, né, voltar, né, aos tributos e subir o preço do combustível. Eu queria entender sua visão sobre esta decisão, que ele tem até amanhã para tomar essa decisão. Se prorroga ou não, se vai adiar ou não tomar essa decisão, a gente ainda não sabe, mas eu queria entender a sua visão, Vandique. Bom, eu acredito que devemos ter uma solução salomônica para essa situação. Eu não acredito que a gente vai voltar 100%, acho que vai ser feita uma coisa gradual. Acho que a gente vai onerar primeiro a gasolina, porque em termos de subsídio, onerar a gasolina, ela tem vários impactos negativos do ponto de vista ambiental e também de contas públicas. Imagina o seguinte, se a gente voltasse todos os impostos hoje, até o final do ano, isso adicionaria pelo menos 1% ao IPCA, pelo menos 1%. A gente está falando de 3 bilhões por mês de arrecadação extra que a gente teria. A gente está falando de um dinheiro bastante elevado, são 36 bi durante o ano.
Isso impactaria positivamente cerca de 15%, 16% do déficit esperado para o ano de 236 bilhões. Quer dizer, é um fator positivo para o governo fazer dessa maneira. No entanto, o fato de reonerar os combustíveis acelera a inflação em pelo menos 1%. Então, a gente teria que fazer esforços maiores. Pode ser que tenha que haver aumento de taxa de juros. A gente estaria muito fora, a gente já está, hoje nós estamos na 12ª semana consecutiva em que o Boletim Focus aponta um aumento de taxa de inflação para o ano corrente, 2023, em 5,9%, quer dizer, é muito acima do teto da meta corrente. Então eu acredito que deve haver uma solução que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, vai ser salomônica. E a gente deve primeiro onerar a gasolina, porque ela impacta pessoas que têm dinheiro para poder sair de carro, etc. E também tem uma característica interessante do ponto de vista de meio ambiente, uma vez que o aumento do custo da gasolina, do preço da gasolina, ele reduz, em tese, a demanda por utilização de carros com a frequência que a gente utiliza. E a gente vai provavelmente salvar o pescoço do pessoal que faz o transporte de carga no Brasil, que é praticamente 100% feito através de caminhões. Bom, James, quero trazer aqui um outro assunto com você. Há alguns dias, né, inclusive você analisou ali o resultado da Vale no sistema de quadrantes. Interessante que desde então as ações caíram cerca de 4% e era exatamente esse ciclo aí de desaceleração que você estava mostrando, né, desenhando. Inclusive te acompanho aí nas redes, sempre muito bom, por sinal, o seu conteúdo. Queria entender um pouco mais, né, sobre essa sua análise e essa percepção do momento de Vale. Olha, a Vale também beneficiou muito de um ciclo muito bom de commodities, especialmente com a retomada de atividade econômica lá em meados de 2020 e final de 2020 também. Porém, os nossos sistemas, que a gente chama de AnyQuant, assim, mostram visualmente que cada ciclo bom cria a possibilidade de um ciclo ruim. E aqui nós temos uma tese muito simples, mas poderosa, que é sempre melhor investir em ações que estão num ciclo ou de recuperação depois de um ciclo difícil ou de expansão. No momento em que mostram sinais, tal como a Vale mostrou no terceiro TRI de 2022, que a tendência do ciclo estava mudando de positiva para negativa, é um bom momento para refletir, para quem investe seguindo uma filosofia fundamental. Depende do seu perfil de risco, mas para nós foi um momento para sair do papel. E a nossa projeção também, que vai ficar dentro do profit, do ciclo futuro, também mostrou que esse resultado do Vale, do quarto TRI, deveria ser um pouco mais pressionado. Então, é um momento em que nós estamos super animados, só falando um pouquinho sobre o lançamento nessa quinta-feira do AnyQuant no Profit, é um momento super animado por nós, porque como vocês já perceberam pelo meu sotaque texano, eu não cresci aqui, eu cresci e me formei, digamos, entre aspas, minha carreira lá nos Estados Unidos. E lá tem muita democratização de investimento, tá? Aqui não tem. Aqui, assim, melhorou bastante. Então, estamos super animados, porque pela primeira vez, uma gestora institucional, tal como nós, vai disponibilizar as mesmas ferramentas que nós utilizamos na análise e na alocação dos nossos fundos de investimentos para o investidor pessoa física. Então, é uma democratização de investimento e junto com a nossa parceira, a Grande Neológica, estamos super felizes e lança na quinta-feira. E então, toda a análise que fiz, assim, a gente evitou Americanas, porque a mesma ferramenta mostrou que teve umas irregularidades enormes na Americanas. Assim, essa ferramenta vai ficar disponível para todo mundo na quinta-feira. E sim,
mostrou que, e continua mostrando que a tendência do ciclo da Vale vai ser, assim, segundo semestre provavelmente vai começar a melhorar, porém é um momento questionável para ficar com uma posição grande na Vale nesse momento. Inclusive, né, já que a gente está falando de Vale também, né, eu acho que é importante falar sobre esse tema. Vandi, que a gente conversa muito sobre questão de China, já aproveitando, a gente viu aí que o minério encerrou, né, o pregão aí numa queda nessa segunda devido às preocupações com essa demanda mais fraca, principalmente nesse curto prazo, depois que o centro de produção de aço chinês aí teria sido obrigado no sábado a fechar parte da sua capacidade em resposta à forte poluição, né? Você esperava uma reabertura muito robusta da China, aquela, né, euforia com as perspectivas em relação às commodities, mas aí parece que está, né, um pouco patinando alguns outros pontos, principalmente em relação a essa questão de poluição, que eles estão muito preocupados e não estão, né, fazendo aí sua reabertura da produção de aço como se esperava anteriormente. Já que a gente falou de Vale, a gente sabe o quanto isso acaba impactando também aqui para a gente, mas eu queria entender a sua visão sobre esta, né, percepção em relação à China, Vandick. Paula, a China, como eu venho dizendo aqui, ela não é uma panaceia e a solução para os problemas do Brasil e do mundo. A reabertura da China é um ponto positivo, mas a gente tem que entender o contexto macroeconômico global e, inclusive, o macroeconômico do Brasil. Nós não estamos no momento macroeconômico mais maravilhoso que já estivemos. Existem vários riscos e existe a contribuição de um risco geopolítico grande. Hoje nós estamos num momento de maior enfrentamento da história entre os Estados Unidos e a China desde 1972, quando as relações foram retomadas com o presidente Richard Nixon. Então, nós temos uma clara oportunidade, inclusive, de haver um confronto bélico entre as duas nações. Hoje de manhã eu estava analisando o petróleo e eu vi que as reservas de petróleo da China são quase o dobro dos Estados Unidos. Isso é dado pelo fato de eles importarem a maior parte do petróleo. A China não produz petróleo, ela importa tanto comida, 80% da comida que chega à China, todos os bens, gêneros alimentares são importados, e petróleo a mesma coisa. Com isso, com essa iminência de um confronto, possivelmente bélico, inclusive, porque a China tem se postado cada vez mais assim hostil com relação às atividades americanas. Os americanos colocaram mais reservas e um maior número de tropas na ilha de Guam e das Filipinas, que são locais muito próximos de Taiwan, e isso vem também provocando a ira dos chineses. Quer dizer, essas questões que têm de um lado os riscos macroeconômicos da China. A China não voltou ainda, a China é uma promessa, mas ela ainda não voltou. Tá? A economia chinesa teve um excelente janeiro, fevereiro não está mostrando que tem a mesma firmeza em termos de demanda agregada, etc., que ela teve durante o mês de janeiro. Isso pode ter sido um sinal positivo, que a economia vai crescer, mas vai crescer de maneira sustentável, e pode ser um sinal negativo, que a economia teve um falso começo, né? Queimou na largada, saiu muito bem e depois começou a arrefecer, que é uma possibilidade não descartável no corrente momento com a China. E também temos do outro lado dessa equação a questão do risco geopolítico, desse enfrentamento real com os Estados Unidos. Então eu sou muito cauteloso com tudo na China. Eu estive na China várias vezes, analisei China por muitos anos, vejo que a China é um país que a gente não pode confiar nos dados dela, tá certo? Não podemos também entender que a China ela está perfeitamente aberta ao mundo, porque a China é aberta para ela. Ela se movimentou semana passada de uma maneira que gera cautela no mundo em se aproximar de uma maneira mais profunda da Rússia, com o Putin, inclusive com a promessa de transferências de algumas armas bastante letais que já preocuparam tanto o secretário de Segurança dos Estados Unidos como o secretário de Estado americano. Então nós não temos uma clareza na China e a China não pode ser vista, não deve ser vista como uma panaceia.
Tá certo. Bom, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, mas antes de encerrar, James, para quem está acompanhando a BMC News de dentro do Profit da Nelogica, a gente está ali, né, como fonte de informação também para milhares de investidores que operam através do Profit, está aqui nos acompanhando também. Eu sei que quem estiver interessado em ter acesso a essas análises quantitativas no qual você falou, né, a Nelogica e a NCH aí lançando essa nova ferramenta, queria entender um pouquinho, né, então como que vai funcionar a NQuant, quais são as vantagens de se misturar análise gráfica com fundamentos para tentar aí antecipar esses movimentos, ter mais potencial de ganhos. Olha, sim, estamos super animados sobre esse lançamento na quinta-feira e, como falei, representa a democratização de investimento no Brasil em termos de análise quantitativa. Recebi muitas perguntas ao longo dos últimos 12 anos. James, investidores institucionais têm vantagens contra os investidores pessoa física? É verdade? Os institucionais são tubarões e nós somos sardinhas, e infelizmente a resposta é sim. A resposta é sim, que investidores institucionais como nós temos grande vantagem, temos recursos, times, décadas de experiência no mercado financeiro. Mas como falei, nossa missão aqui é para democratizar a análise fundamental aqui, e o NQuant representa a primeira vez em que uma gestora como nós está disponibilizando as mesmas ferramentas que nós utilizamos e assim combina análise fundamental do ciclo financeiro de cada empresa, porque cada empresa tem seus ciclos. Como falei, é muito melhor investir numa empresa enquanto está num ciclo virtuoso de recuperação, expansão. Pensa sobre Magazine Luiza lá atrás, 2016 até 2018, que foi até hoje o maior ganho que os fundos da NCH tiveram por causa do NQuant, essencialmente. E depois a Luiza, assim, depois dessa fase incrível, passou por um momento muito difícil, em que evitamos por causa do NQuant. Então, disponibilizando essa ferramenta que também reconhece o fato de que muitas pessoas me perguntam, James, você nasceu como investidor fundamental. Tudo bem, nasci assim, porque a minha carreira nasceu assim. Porém, eu aprendi ao longo dos primeiros anos da minha carreira que o mercado é sempre mais inteligente que você, tá? Então, a gente incorporamos análise técnica que mede a tendência, a trend do curto prazo e também do longo prazo de cada papel listado aqui no Brasil. Então, numa tela só, você consegue visualizar o momento fundamental junto com o momento técnico de cada empresa listada, e até tem uma outra função que deixa você visualizar sua carteira inteira da mesma forma. Então, estamos super animados. É muitos meses, quase um ano, preparando para esse lançamento junto com a Nelogica. Então, quinta-feira até vai ter uma live comigo falando sobre o lançamento. Então, realmente eu peço que quem usa a plataforma do Profit entre nessa live. A gente vai explicar como funciona e acho que vai realmente revolucionar seus ganhos, porque revolucionou nossa capacidade de identificar ciclos bons e também ciclos ruins. O nosso fundo principal, o Maracanã, foi um dos únicos fundos em 2020 que evitou as perdas enormes, catastróficas do mercado, especialmente em fevereiro e março de 2020, por causa do NQuant. Então, estou muito animado que todos os brasileiros, que as sardinhas vão conseguir se converterem em tubarões através de utilizar o NQuant.
Legal, muito legal. Obrigada, James. Gostei, né, dessa comparação. Aqui no chat a gente sempre vê muitas, né, falando sardinhas ali, somos sardinhas, mas aí oportunidade para se tornarem grandes tubarões no mercado. Obrigada, James. Parabéns pelo trabalho. Fica aqui o convite para voltar sempre na nossa programação, Papo de Alto Nível aqui, muito elogiado pelo nosso chat também. Obrigada. Muito obrigado pelo convite e sempre que me convidem eu vou participar. Combinado. Obrigada. Convite já feito. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.